Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero encontrá-los todos bem. Sei que alguns estão adoentados, mas que o poder de Deus seja manifesto em suas vidas, que vocês se recuperem logo. Eu também estou numa fase, num processo ainda de análise para entender realmente o que está acontecendo. Mas estamos na graça e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia e no seu amor. Com certeza Deus sabe o que faz, Ele tem o controle de todas as coisas. Então precisamos realmente entregar as nossas vidas ao nosso grandioso Deus. Justamente agora, quando nós iniciamos uma série de pregações sobre fé, não é? Sobre os heróis da fé que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus, então vem uma situação assim desejada e tal, e a gente tem que realmente ir a médico, fazer alguns exames, mas entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Uma concunhada de Agnes ligou até hoje à tarde e falou alguma coisa que me chamou a atenção. Realmente nós somos soldados de Deus, nós estamos no exército de Deus e muitas vezes à frente da batalha. Então, certamente, o soldado que está à frente da batalha, ele é ferido, não tem outra. Mas Deus, ele cuida de nós, ele cuida das nossas feridas. Com certeza. Precisamos entender que nós temos um Deus realmente grandioso e precisamos também nos submeter à sua vontade. Nós não entendemos muito, nós não entendemos a mente de Deus na realidade. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus pensamentos? Então precisamos realmente descansar no nosso Senhor Deus. Não é fácil para ninguém, mas esse é um aprendizado com certeza. Então, na medida em que nós buscamos a palavra de Deus, buscamos a sua oração, Ele vai confortando os nossos corações e vai realmente agindo nas nossas vidas. Então, continuo carecendo das orações dos irmãos, que sempre se lembrem de mim e realmente Deus está no controle e tudo ocorrerá segundo a sua vontade. Nós vamos inclusive falar hoje sobre uma mulher, Sara, é a primeira mulher que nós encontramos na galeria da fé. Nominalmente nós temos duas. Temos uma outra mulher que indiretamente também é mencionada. E nós sabemos que na cultura judaica, não só nela, mas na cultura antiga, a mulher não tinha valor, não tinha muito valor. Até porque não tinha força física. No tempo passado, tudo era muito determinado pela força física. Então, a mulher, perante o homem, diante do homem, ela não tinha a mesma força do homem. E também a maternidade, a própria maternidade, a tornava mais frágil. Mas no Novo Testamento, nós vamos entender que realmente Deus deixou claro que todos são iguais perante Deus, tanto homem como mulher, como servo, como senhor, não tem raça, não há diferença. Deus realmente, Jesus Cristo, ele morreu por todos, independentemente das suas características físicas, realmente Deus ama a todos. Na Galeria da Fé nós vamos encontrar também mulheres. Algumas poucas mulheres são mencionadas, mas com certeza nós temos muitas outras no texto sagrado no Antigo Testamento. Mas antes disso, nós vamos ler o texto básico que nós encontramos em Gênesis capítulo 18. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Eu vou fazer a leitura na versão internacional, então você vai acompanhar. É uma versão que é mais esclarecedora, é mais simples. Então nós vamos fazer a leitura. Nos diz o seguinte: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo, está bem, faça como está dizendo, responderam.
Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por mais uma vez estarmos lendo a tua palavra. Te agradecemos porque ela é esclarecedora, Senhor, quanto os teus servos são evidenciados na tua palavra de fé, nos dando exemplos para nós realmente os seguirmos. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela tua palavra, pelo teu cuidado por cada um de nós. Te agradecemos e te pedimos no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, o versículo 11, você vai encontrar o seguinte: Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então vemos aqui na galeria aos Hebreus, capítulo 11, que faz menção a Sara como sendo uma mulher de fé, que teve seu filho Isaque, porque realmente creu. Para a gente entender o contexto, é interessante que a gente saiba alguns detalhes. No capítulo 18, os versículos 1 e 2, vou ler agora na tradução mais tradicional, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-o correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. A minha Bíblia ela é interessante, porque no primeiro versículo, o Senhor está com letras maiúsculas. Todas as letras do Senhor, da palavra Senhor, das 6 letras, estão em maiúscula. Aqui está realmente um dos nomes de Deus, que Deus realmente revelou nas Escrituras Sagradas, que é Yahvé, Javé ou Jeová. Há diversas formas realmente de gravar esse nome. Por conta, o problema dessas grafias é porque a língua hebraica na qual foi escrito o Antigo Testamento era uma língua consonantal, ou seja, ela não tinha vogais. E é uma língua também morta, ou seja, já não é falada há muito tempo. Então é difícil muitas vezes você saber a pronúncia exata de uma determinada palavra. Então há uma discussão acerca disso. Mas nós vamos citar sempre como Yahvé ou Jeová. Então, nós vemos aqui que o texto diz que Yahvé, ele apareceu diante de Abraão. Nós vamos encontrar, por exemplo, no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aí é Elohim ou Elohim, é outro nome de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós vamos ver que Elohim, que se refere a Deus, sempre é traduzido como Deus nas nossas Bíblias. Nós encontramos em torno de 2.598 vezes. Yahvé ou Jeová, nós vamos encontrar 6.256
218 vezes no texto sagrado. Yahvé sempre é traduzida como um termo traduzido como Senhor. Na minha Bíblia sempre vai aparecer com letras maiúsculas, mas em muitas outras Bíblias não faz essa diferença. Então você não tem como identificar, a não ser que você vá para o texto hebraico. Mas é interessante aqui porque o texto diz que apareceram 3 anjos a Abraão, e um deles é Yahvé, um deles é Jeová, um deles é o próprio Deus. Quem conversa com Abraão aqui é o próprio Deus, que aparece diante de Abraão. E isso é algo que nós precisamos considerar. Outros detalhes que nós precisamos ver é o seguinte, é que Abraão, ele estava assentado à porta da tenda. Então, se chegaram os anjos, o próprio Deus, uma teofania, ou seja, na forma de um homem, eles chegaram como 3 homens diante de Abraão. Abraão estava sentado à porta, então chegaram próximos a ele, 3 anjos. Mais adiante, no versículo 12, diz que Abraão correu da porta da tenda e disse para os 3 anjos ficarem recostados debaixo de uma árvore, no versículo 4. Mais adiante, no versículo 8, vai dizer que Abraão estava em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então, percebo que Abraão e os anjos estavam fora da tenda, estavam debaixo de uma árvore próxima à tenda e Sara estava dentro da tenda. Mais adiante, nós vamos ver que os anjos, então, disseram que aqui, inclusive, se refere aos anjos no plural. E disseram a Abraão: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda, ela está dentro da tenda. Eles não estavam avistando Sara. Então eles disseram o seguinte: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E no versículo 12 diz que ela riu-se consigo mesma e disse: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então perceba que ela ouviu da tenda, realmente o próprio Deus dizendo que ela teria um filho, ainda na velhice, 90 anos de idade. Diz o texto que ela então riu e pensou consigo: como é que eu vou ter um filho sendo já velha? Mas como Deus é onisciente, ele percebeu que ela riu e ainda leu os seus pensamentos. E chegou e disse: por que se riu Sara? Perceba que no versículo 13 diz: disse o Senhor, esse Senhor é Yahvé, o próprio Deus, disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara ouviu Deus, né, aquele anjo, que era o próprio Deus, realmente recriminando a Sara, dizendo: poderia alguma coisa ser impossível a Deus? E logo ela mentiu. Ela disse: não, eu não ri, eu não duvidei. Provavelmente aqui Sara, ela não tinha consciência de que aquele anjo era Deus, de que aquele homem era o anjo e que esse anjo era Deus. Ela achava que eram homens comuns. Provavelmente a experiência que ela estava tendo naquele momento não dava para ela perceber que se tratava do próprio Deus. Isso é muito provável. A reação dela de dizer: eu não duvidei, eu não pensei dessa forma, foi uma reação automática. Certamente, homens, pessoas normais como você e como eu, a gente não poderia ler pensamento de ninguém. Então, como ela
realmente simplesmente pensou, então ela negou logo, não, de forma alguma. Eu não duvidei, eu não disse isso, eu não pensei assim. Mas é provável que, após, né, pensar um pouco, analisar, ela então deve ter realmente percebido que se tratava do próprio Deus. Até porque Abraão era um homem que tinha contato com Deus. Certamente Abraão contou as experiências que ele teve com Deus desde a Mesopotâmia, quando Deus realmente o chamou para ir para a Palestina. Então, Abraão teve muitas experiências com Deus. Mas naquele momento exato, ela não imaginou que se tratasse de Deus. Se tratasse de uma visão real da pessoa de Deus. A sua reação até demonstra isso, né? 3 homens iguais a mim, realmente aparecendo a Abraão, a princípio não deu para perceber. Quando nós continuamos na história desses anjos, nós vamos ver que 2 deles vão falar com Ló, o sobrinho de Abraão, né? O Deus também se revela os seus propósitos a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, com certeza, todas essas experiências reforçaram a ideia de que se tratava de uma visão de Deus, de uma conversa com Deus. Então, todo esse desenrolar da história fez com que, logo, logo, Sara percebesse que se tratava de uma promessa divina. Uma lição que nós poderemos tirar de tudo isso é que ser humano nenhum, ele é perfeito. E o que Deus exige de nós não há fé perfeita. Acredito plenamente. Nós muitas vezes somos falhos, mas nós precisamos realmente confiar em Deus. A gente falha uma vez, falha, é natural, mas a gente não pode falhar sempre. Nós temos uma experiência semelhante de Abraão, quando Abraão também estava conversando com Deus sobre ter um filho, e esse filho realmente se multiplicar como a areia do mar e as estrelas do céu. Veja aí no capítulo 17, versículo 17, volte um pouco, e nós vamos ver aqui, ó. A partir do versículo 15, nós vamos ler. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar, e te hei de dar a dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Nós entendemos aqui que houve um momento também que Abraão duvidou. É interessante que dizem que os judeus, eles falam assim: Abraão não duvidou nunca, Sara duvidou. Até porque realmente eles têm um grande orgulho de Abraão. Abraão foi que gerou realmente a nação de Israel. Mas se nós compararmos os 2 textos, o texto de Abraão com o texto de Sara, ambos dizem que eles riram. Nós percebemos aqui que Abraão faz a pergunta a Deus: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos? Tomara que meu filho Ismael, o filho que ele teve com Agar, com a escrava, realmente permaneça vivo e realmente cresça e se multiplique. Então nós percebemos que houve um momento de deslize de Abraão. Isso é natural como seres humanos. É claro que, diante de Deus, nós sofremos as consequências dos nossos erros. Inclusive, Abraão, quando ele teve um filho de Agar, da escrava, ele errou. Ele errou. A promessa de Deus já havia sido dita para ele com relação a Sara, dele ser um pai de uma grande multidão. E ele sofreu as consequências, o próprio povo de Israel sofreu as consequências realmente desse deslize de Abraão. Nós vemos aqui também. Mas isso não tira o mérito da fé de Abraão.
Ninguém é perfeito, a não ser Jesus. O único homem que nasceu e foi perfeito neste mundo foi Jesus. Paulo não foi perfeito, Moisés não foi perfeito, mas as suas imperfeições não tiram mérito, humanamente falando, das coisas que fizeram, da fé que tiveram, das atitudes realmente dignas de elogio. Isso não tira o mérito. Então aqui nós percebemos isso. Porque na realidade, lá em Hebreus, coloca Sara como sendo uma heroína da fé, como alguém que teve fé, alguém que realmente gerou Isaac por conta de sua fé. Nós não temos muita coisa no texto sagrado sobre Sara, não temos. Apenas, além disso, que ela reconheceu que Deus realmente foi que tinha feito um milagre na sua vida. Mais adiante nós vamos ver que Sara reconhece, eu acho que é capítulo 21 aqui, 21, capítulo 21, versículo 6, diz Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Então ela reconheceu que foi Deus quem fez um milagre na sua vida, em ter um filho já na sua velhice. Então, nos dá a entender que verdadeiramente esta mulher creu. Isso é que nos diz Hebreus. Nós não sabemos quais os textos, o porquê exatamente de ele ter colocado Sara como heroína da fé. Mas o livro de Hebreus é um livro fantástico. Nós percebemos a inspiração divina, a iluminação divina na vida do autor. E com certeza tudo o que está escrito ali está escrito com base, com fundamento. Sara, realmente, ela foi agraciada por Deus. Ela engravidou por conta do poder de Deus, devido à sua fé. É isso que nos diz o texto sagrado. E uma das lições que nós realmente extraímos de tudo isso é que nós não precisamos ser superdotados de fé. Nós precisamos apenas de uma pequena fé. Não que seja suficiente, mas já é algo grandioso nas nossas vidas, se nós buscarmos a Deus e crermos verdadeiramente na sua palavra. Eu gosto muito de um texto lá de Natanael, já cito muitas vezes, um servo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, lá em João, capítulo 1, os versículos de 47 a 49, nos fala o seguinte: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira, tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Provavelmente Natanael estava debaixo da figueira, lá no quintal, no jardim da sua casa, no local mais secreto, meditando. Provavelmente era isso. Ninguém realmente o estava vendo. De repente Jesus disse: Eu vi você ali debaixo da figueira. Antes de você ser chamado por Filipe, eu vi. Foi uma coisa muito pequena. E ele creu. Realmente, ele creu que Jesus era onisciente, que ele era o próprio Filho de Deus e que tinha o visto ali debaixo da figueira. Mas uma coisa tão simples. A fé ela começa a partir das coisas mais simples, para depois nós crescermos em fé. Então, o que Deus quer é isso. Jesus o elogiou por conta disso. Uma coisa tão simples, tão pequena. Então, é importante que você creia nas pequenas coisas da sua vida, na interferência de Deus na sua vida, nas pequenas coisas. As maiores, com certeza, é questão de tempo. Nós precisamos crer no nosso Deus. Jesus também diz em Mateus, capítulo 17, versículo 20, o seguinte, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a um determinado monte, ó, passa daqui para colar, e ele vai e passa. E a mostarda, na realidade, era considerada uma das menores sementes ali da Palestina. Há uma discussão sobre isso, mas provavelmente ela não era a menor, mas
ela era tida como a menor em termos de provérbios. Talvez até porque era muito pequena, mas formava uma árvore de mais ou menos 3 metros, considerada uma hortaliça. Então ela era bem pequena e formava a maior das árvores, em termos de hortaliça. Então, ela provavelmente era a figura de um provérbio. Jesus citou algumas vezes, pelo menos 2 vezes, citou realmente a figura da mostarda. E Jesus disse bem assim: é só ter uma fé como um grãozinho de mostarda, ou seja, bem pequena, uma semente bem pequena, mas que forma uma árvore grande. Então, se nós tivermos uma fé realmente pequenininha, grandes coisas serão feitas na nossa vida. Grandes experiências nós teremos. Não precisamos de muito. Natanael não teve muita fé, não. Pode ter tido, mas o exemplo que foi dado aqui é de algo muito simples. E Jesus disse: olha, você então vai ver os anjos subindo e descendo, ó, diante da glória de Deus. Com certeza, se nós crermos, nós veremos muitas coisas, nós teremos o poder de Deus nas nossas vidas. E certamente Sara, ela deu à luz, segundo o texto de Hebreus, e nós não vamos contestar, ela realmente deu à luz por conta da sua fé. Abraão realmente é conhecido como o pai da fé. Teve seus deslizes? Sim, normal. Nenhum ser humano é perfeito na terra, mas foi um homem elogiável e precisa ser imitado em muitas coisas. Então, que Deus realmente nos abençoe, que Deus realmente nos faça crescer na fé. E como o próprio apóstolo Paulo fala, que realmente para crescermos na fé nós precisamos conhecer o texto sagrado. Não despreze a palavra de Deus. Quer crescer na fé? Busque a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, tenha comunhão com Deus em oração também. Só assim a nossa fé crescerá. Que Deus nos abençoe.